Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Marcos, mais um vídeo da série em que eu estou entrevistando médicos que tiveram a coragem de sair do Brasil e procurar não só uma formação diferente na América do Norte, mas também a carreira, e está sendo muito legal a resposta que vocês estão dando. Se vocês estão achando que esse conteúdo é de valor, não esquece de se inscrever no canal. Lógico que a vida de médico é uma vida muito corrida, mas na medida do possível, vou postar mais entrevistas com outros médicos de diferentes especialidades, e isso está sendo uma coisa que, para mim, uma experiência muito boa, estou aprendendo muito, eu tenho certeza que para vocês também vão ser, tá bom? Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Bruno de Almeida, ele que é neurocientista brasileiro, e ele passou um tempo nos Estados Unidos, em Utah, ele vai explicar mais a experiência dele. Então, Bruno, muito obrigado pela sua participação hoje, seja muito bem-vindo. Marcos, grande honra estar aqui, obrigado pelo convite, fiquei lisonjeado, espero aí poder contribuir, né, com o seu canal, com os médicos que têm vontade de se aventurar aí no exterior, aí na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, contar um pouquinho mais sobre a experiência que a gente teve, sobretudo porque quando eu fui, eu não tinha um mentor, eu não tinha alguém para poder me espelhar, para poder Sim. seguir os passos, olha, vai por aqui, vai por ali. Então, parabéns pelo canal, pelo ótimo trabalho que tem feito. Obrigado, não, prazer é tudo meu, e assim, como eu falei na abertura aqui do vídeo, eu sempre aprendo uma coisinha nova e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu queria começar perguntando para você da sua formação. Você fez faculdade no Brasil, fez residência no Brasil também, como é que foi a sua formação antes de ir para os Estados Unidos? Cara, minha formação foi uma jornada aí bem peculiar, tá? Uhum. Eu fiz medicina já um pouco mais velho. Em 2009, eu me formei pela USP, Universidade de São Paulo, num curso chamado Gerontologia, onde eu estudei o processo de envelhecimento humano. Sei. E aí foi onde surgiu a parte mais de interesse sobre o cérebro, estudando doenças como Alzheimer, memória. Uhum. E aí me formei, na época eu tinha passado em medicina, também numa faculdade particular, Uhum. e a gente sabe a dificuldade financeira, principalmente no Brasil, de arcar com os custos de uma faculdade particular. E tinha passado na Uhum. USP também, uma faculdade de renome, Sim. optei por fazer a USP. Aham. Trabalhei um pouquinho no Hospital das Clínicas, com pesquisa, no Instituto de Psiquiatria. Sim. E aí vi que viver de pesquisa aqui no Brasil também era muito difícil. Me Entendi. aventurei, prestei alguns concursos, tive o sonho de ser diplomata. Então esse interesse aí em conhecer países novos, culturas novas, já estava um pouquinho em mim, né? Depois disso fui fazer medicina, tá? Uhum. Formei medicina em Campinas, na Mandic, faculdade Uhum. também particular. E quase acabando, já no internato, Uhum. por já ter uma formação superior, eu consegui ingressar no mestrado. Então, Ah, assim, legal. foi na faculdade, eu já entrei na faculdade falando assim, olha, eu quero ser treinado nos Estados Unidos. Puxa. Se a gente parar para pensar, chutando baixo aí, 70% dos livros que a gente usa aqui no Brasil são de autores aí da América do Norte. O Harrison, Sim. Guyton, então toda essa galera aí. Então eu falei assim, gente, quero beber da fonte, quero poder exercer, fazer uma medicina de qualidade nos Estados Unidos, aí uma oportunidade para realizar esse sonho. Então, na época, minha faculdade não era nem reconhecida aí nos Estados Unidos, o que me deixou bastante aflito. Eu Ah, falei assim, tá. poxa, né, como é que eu vou investir as minhas fichas? Como é que eu vou estudar para um processo, Uhum. sendo que eu não posso nem prestar os steps? Uhum. E aí eu fui atrás do processo de acreditação da faculdade, porque ela estava recém-aberta. Uau. Então eu falei assim, eu só vou começar a estudar depois que a faculdade for credenciada. Então eu fui atrás do processo de validação, entrando em contato com esse FMG, Sim. com o MEC, vendo a parte política disso, como é que eu vou fazer isso. E aí, no quinto ano da faculdade, a faculdade Aham. foi reconhecida. Eu falei assim, graças a Deus.
Nossa, não, espera um pouquinho. Eu nem sabia disso, agora eu quero saber mais sobre isso. Mas você foi atrás da validação Desde o segundo ano, Caramba, mas você liderou isso daí, então? Como é que foi esse liderei isso processo? daí. Cara, estressante. Muito Caramba. estressante. Porque ninguém sabia nada, eu não Sim, sabia eu nada, imagino. não tinha ninguém que tinha passado por isso. Uhum. Então, eu falei assim, gente, como é que eu vou descobrir isso daí? Perguntei pra gente, que ninguém sabia me informar. E Aham. aí eu fui fuçando, Nossa, Digging information. Então, fui sim. procurando nos sites, fui procurando no SFMG, como é que eu faço para estar acreditado lá, para Aham. poder prestar os steps. Se não nem poder prestar os steps, eu posso. Exato. E assim, Porque para quem não sabe, para você prestar os steps nos Estados Unidos, a primeira coisa que você precisa fazer é mandar os documentos para eles validar, não validarem, mas para eles reconhecerem que a sua faculdade ela é reconhecida, né, na verdade, pelo próprio ISFMG, né? sim, então na hora que eu presto a prova, o ex-FMG ele fala assim, não, ó, o Bruno fez uma faculdade acreditada, válida, passada por todos os processos, né? Sim. Então ele é o meu sponsor para eu poder prestar as provas de residência. Então assim, foi bastante estressante, porque eu não tinha plano B, Marcos, eu não tinha plano Sim. B. Sim. Eu falei, não, eu quero Caramba, isso, isso eu é quero muito isso, eu legal. quero isso, e se não der certo, aí eu penso no que fazer. Eu não quero Sim. pensar no plano B agora, entendeu? Eu vou Aham. fazer dar certo. E Sim. eu falei assim, isso pode acontecer durante a minha formação como médico ou pode acontecer, sei lá, 2 anos depois, né? Cara, sabe uma Enfim. coisa que eu acho muito legal? Ah, Nem era, nem era isso que a gente tinha combinado, pra falar a verdade. Falar, você falou uma coisa que eu acho tão legal, que assim, cara, tem uma coisa que médico que médico é resiliente. Pode falar o é, que for, sabe? A gente sabe que a gente vive várias dificuldades no Brasil, mas se tem uma coisa que médico é resiliente, né? Eu não sei se é uma coisa que é inata, talvez seja uma coisa até que eu vai estudar no futuro, assim, se é uma coisa que você desenvolve, mas é impressionante. E esse seu exemplo, a sua história que você acabou de contar, é mais um exemplo disso, né? Impressionante. é, E deu certo, pelo é. visto, né? Rapaz, deu certo, deu certo. No quinto ano eu falei, foi acreditado, eu recebi aquela notícia, eu fiquei, rapaz, eu fiquei mais feliz que minha colação de grau. Claro. Eu falei, Imagina. nossa, agora vai dar certo. E Sim. aí, nesse momento, eu falei assim, eu preciso me qualificar. Uhum. Eu vi o currículo do pessoal que prestava as provas de residência aí nos Estados Unidos, Sim. e ele falou assim, poxa, pessoal muito gabaritado, né? Pessoal com Sim. pesquisa, pessoal com publicação. Eles têm Exato. o MD, PhD, program, aí que você faz combinado, né? Tanto a parte de pesquisa do doutorado, quanto a parte de formação em medicina. Então eu falei assim, cara, eu preciso me qualificar, preciso estar à altura, eu sou estrangeiro ainda, né? O Sim. americano não é besta, o americano ele gosta de pessoas que são qualificadas. Se você for mais Uhum. qualificado que o americano, ele vai te aceitar. Eu comecei a ver em algumas faculdades no exterior, se eu conseguia fazer que era parte online e parte presencial. Eu falei, é isso. E eu falo francês também, então eu Uhum. consigo na Universidade de Bordeaux, de Uau. Bordeaux, na França, Sim. Université de Bordeaux. E Uhum. aí eu consegui lá. Era um programa de 2 anos, de mestrado em neurociência, onde desses 2 anos eu assisto às aulas online, tenho as Uhum. provas também online, e eu tenho a parte de pesquisa que dura 8 meses, e aí inegociavelmente presencial. Tá? Sim. Tem que fazer isso, é inegociável. E eu mandei mais de 50 e-mails para a universidade nos Estados Unidos, falando assim, olha, quero pesquisar com vocês, quero pesquisar com vocês, quero pesquisar com vocês. Uhum. E eu tive 49 nãos. Uau. 49 nãos. Mas eu só precisava de um sim, né, Marcos? Só precisava de um sim. Exatamente. Eu não ia adiantar nada eu ter 50 sims, eu só ia escolher um lugar. Sim. Então, eu tive o meu sim. Eu tive o meu sim aos 45 do segundo tempo. Sim. Porque eu tinha a opção de fazer um estágio eletivo e eu queria fazer meu estágio eletivo nos Estados Unidos. Tá? Eu Uhum. tinha um problema de tempo, eu tinha que fazer um internato, tinha que fazer o meu mestrado. Então, Uhum. às vezes eu tinha prova no internato, às vezes eu tinha prova no mestrado. Às vezes eu tinha que dar uma desculpa no mestrado que eu estava no internato, dar uma desculpa no internato que eu estava... Enfim, eu tive que me fazer em dois. Uhum. Entendi. Fazer em dois para dar conta da carga horária. Às vezes eu estava no hospital,
saía correndo, ia para a Coreme, onde tinha internet, falava assim, gente, me cobra aqui no serviço, evolui esse paciente para mim, pelo amor de Deus. Foram 2 pesquisadores que eu sou muito grato, hoje eles estão aí em Toronto, tá? Posso falar o nome deles? Claro, claro, por favor. Tá. Que é o meu padrinho querido, doutor Felipe Borloo, e a esposa, Camila Aquino, 2 neurologistas. E aí eles falaram sim para mim. Uau. Não foi um sim fácil, tá? Não foi um sim fácil. O pessoal é bravo. Quiseram me entrevistar, saber do meu currículo, fazer perguntas para mim. A gente fez perguntas por Skype. Tá bom, a gente vai ser seu responsável, a gente vai ser responsável por você. Uhum. E aí fui para lá, fiz parte do meu mestrado, fiz uma pesquisa, a gente publicou um trabalho junto sobre epilepsia. Voltei, fiz o internato, acabei o internato, 6º ano, e aí eu tive que fazer mais 6 meses de pesquisa. Só que aí o Felipe já não estava mais nos Estados Unidos, o Felipe já não estava mais na Universidade de Utah, ele tinha ido para Toronto. Só que eu consegui conhecer muita gente na Universidade de Utah. Conheci a Dr. Stace Clardy, que foi sponsor aí pela 2ª vez, para fazer o meu fellow. E eu fiz um fellow em pesquisa em neuroimunologia. Eu não sabia nem que existia neuroimunologia. Eu acabei de saber. Assim, o que é isso? Então, assim, é uma mulher que me dava medo, me intimidava de tanto conhecimento que ela tinha. E eu falei assim, quero ficar próximo dela. Quero aprender com essa mulher. E por algum motivo ela gostou de mim. Eu acho que não pelo meu conhecimento. Eu acho que o americano aí vinha Mayo Clinic, Harvard, Yale, Stanford, para mencionar as grandes de novo. E eu vim da São Leopoldo Mandic, quem que eles conhecem? Uma faculdade nova. Então esse não foi o meu diferencial, falar que eu conheço, falar que eu vim de uma grande instituição. E eu achei que isso não pesou nem um pouco para mim. Não pesou nem um pouco, Marcos. Acho que não fez a mínima diferença. Porque eu era um cara, o que você falou, resiliente, com muita determinação. E eu acho que isso que foi o que chamou a atenção do pessoal. E eu vim do nada, né? Falei assim, poxa, então deixa eu aprender o máximo. Então eu sempre era muito solícito, estava sempre pronto. Na hora de evoluir os pacientes, eu já olhava, eu entrava no sistema e olhava os preceptores no dia seguinte. Então eu entrava na agenda dele, pegava todos os casos dos pacientes, eu imprimia os prontuários e levava para casa e estudava todos os prontuários. Eu ficava a noite inteira estudando, sabendo de cada paciente. Ou seja, eu não precisava ser muito inteligente, eu não sabia nem de neurologia, eu não sabia nem os medicamentos, nem as drogas que eles usavam, mas eu sabia dos casos, eu sabia dos pacientes. Você estava sempre um passo à frente, né? Sempre um passo à frente. Então, quando eu chegava às 7 horas da manhã para começar o meu rotation, né? E eles falavam assim, Bruno, a gente está com um caso diferente. Eu falei assim, o caso da fulana de tal, né? Tal. Eu lembro que a última consulta ela estava passando isso. Então, o cara, ele via que eu chegando às 7 horas da manhã, ele falou assim, como é que ele sabe já disso? Né? Como é que ele teve tempo de fazer isso? É porque eu estava estudando na noite anterior, então eu já sabia dos casos. Ou seja, você não precisa ser muito inteligente, não precisa ser um gênio, né? Precisa ser dedicado, né, Marcos? Sabe uma coisa que chama muito minha atenção? Aliás, várias coisas chamam minha atenção do que você acabou de falar, mas talvez agora nesse finalzinho, é que, além da resiliência, a questão é que quando você vai, ou no meu caso, né, vem para a América do Norte, eles realmente não estão muito preocupados onde que você veio. Não que eles não saibam exatamente nada do Brasil, não é isso. Mas se você mostra resultado, se você mostra que você está realmente entregando algo de valor, seja na parte científica, como por exemplo bons papers, boas práticas científicas, ou na parte clínica, como você acabou de falar, que é algo que a gente sabe que talvez é a coisa mais arroz com feijão que tenha, né, para um interno, é saber dos casos, entendeu? Então, às vezes as pessoas ficam achando que você precisa de um esquemão, que você precisa de alguém que tenha, sabe, costa quente, ou seu pai conhece alguém, não é bem assim não. Se você mostra bons resultados, no final das contas, eles não estão muito afim de saber se você é brasileiro, indiano, não importa, né? Então acho que, pelo menos do que você acabou de falar, isso é o que fala mais alto para mim, assim. Que você fez. Muito legal. Sim.
Marcos, eu não sabia nada, eu não sabia nem que neuroimunologia existia. Entendi. Então, eu fui procurar em características em que eu sou bom. E isso foi muito bem visto. Sim. Eu falei, poxa, olha esse cara, olha que dedicado, olha como ele quer aprender. Então, se você quer aprender, você não precisa ser bom, você não precisa ser inteligente. O gênio, né? Você não precisa ser um gênio, você precisa gostar do que você faz. E no meu primeiro dia, Marcos, olha que legal, eu tive uma palestra lá na São Leopoldo Mandic. Eu tive uma palestra, e a palestra foi inteira em inglês. Isso a faculdade incentiva bastante. A gente tinha aula de inglês, eu fui monitor de inglês médico. Eu sou professor de inglês, né, também. E então, tinha uma palestra inteira em inglês, de um cirurgião cardíaco nos Estados Unidos. E no final da palestra, ele estava mostrando a técnica, tudo que ele fazia. Ele falava assim, nossa, só tem mais 4 cirurgiões. Né? Não, eu e mais 3 cirurgiões que usam essa técnica nos Estados Unidos inteiro. E ele, que depois, no final, que ele acabou a palestra inteira, ele falou português. Eu falei assim, como assim, cara? E ele falou que ele era brasileiro, né? Já estava nos Estados Unidos há mais de 30 anos. E ele veio de uma cidadezinha do interior de São Paulo. E ele falou assim, e eu nunca esqueci isso. Ele falou assim, olha, para você ser um grande médico, antes de mais nada, você precisa ser uma grande pessoa. Não se pode ser um grande médico sem antes ser uma boa pessoa. Né? Então, se você gosta do que você faz, se você é apaixonado pelo que você faz, se aquilo te faz você, poxa, eu quero acordar e fazer isso, vale a pena, segue em frente. Sim. Não, isso é muito valioso. Na verdade, é até difícil de mensurar o quão valioso essa mensagem é, porque a gente sabe, né, infelizmente, nosso país é um país de muitas desigualdades. A gente sabe que tem muito pouca gente, né, mesmo com muitas faculdades novas de medicina, mas muito pouca gente ainda tem acesso, né, a um estudo de qualidade, especialmente estudo médico. O preço das faculdades particulares é bem alto, mas eu acho que essa mensagem é muito legal, né, eu acho que isso que você falou, de que quando você se esforça, quando você vai atrás, quando você não desiste, quando você mira no melhor possível para sua vida, com esforço você chega lá, mas tem que ser um esforço inteligente, né? E não é uma coisa tão fácil, porque às vezes, infelizmente também, muitas vezes a gente vê pessoas do Brasil que estão acostumadas com a mediocridade. Isso é uma coisa que, sendo medíocre, você não vai chegar nesses patamares, né? Perfeito. E assim, gostei, a Stacy gostou de mim, somos amigos. A gente vai publicar um trabalho agora. Eu ainda sou pesquisador adjunto da Universidade de Utah, tá? Trabalhando num paper agora. Vamos ver se ele sai mês que vem, que a gente vai submeter aí mês que vem. E vão sair os artigos. Esse é o meu diferencial. Né? Eu fiquei muito 6 bom. meses aí fazendo o meu fellow. Muito bom. E uma outra coisa que você falou a respeito do inglês, que era algo que eu também queria falar com você. Você acabou de falar que você também dá aula de inglês, né? Então, eu imagino que o inglês não tenha sido um problema para você quando você foi para os Estados Unidos. A minha pergunta para você é o seguinte: lá no seu environment, né, o pessoal da pesquisa, você tinha contato com pessoas que não falavam muito bem inglês, e como que essas pessoas elas se viravam? Tá. Eu quero dar um passo atrás, né, e falar assim, não tive problema com o meu inglês, de fato, mas não nasci falando inglês. Tá? Claro. Então, por incrível que pareça, olha só, aí vamos lá na resiliência de novo. Eu tinha pânico de inglês, né? Eu tinha pânico. Então, perguntas simples me assustavam do jeito que eu congelava e eu falava assim, eu não sei o que a pessoa está perguntando, pergunta simples, né? Porque eu não sabia. Então, aquilo que te deixa fora da sua zona de conforto, o nome já fala, né? Fora da zona de conforto. Não te traz prazer, né? Não é agradável. E ao passo que você vai conhecendo um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais, a confiança ela vai vindo junto. Então, eu cheguei a fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiz parte do meu high school lá. Que legal. Aí passei bastante perrengue, morei no Kansas, né? Só o nome já é um nota. Mas serviu para aprender inglês, voltei e aí comecei a dar aula de inglês. Tá, vamos lá. E aí, quando eu dei as aulas de inglês aqui um bom tempo, tive a primeira formação e tal, fui para lá e tinha muita gente que
que tinha dificuldade com o inglês. E aí vai da gente ter empatia, vai da gente ter paciência, né? Porque, claro, se você articula muito bem o conhecimento, você parece até mais inteligente. Exato, porque é uma coisa que eu também vejo, e até queria pegar esse gancho, porque era onde eu queria chegar, na verdade. Na verdade, eu vi e vejo muita gente aqui no meu ambiente que é espetacular cientificamente, né? Você vê que as pessoas trabalham pesado, sabem muito, mas elas não conseguem comunicar aquilo que elas sabem. E mesmo que elas treinem muito em casa, chega na hora, a pessoa fica muito ansiosa, e ela esquece até aquilo que ela sabe. Eu lembro que eu fui num congresso internacional, já faz um tempo, e um colega meu, que era do Japão, um dos melhores que eu já conheci em termos de pesquisa na minha área, ele era muito bom mesmo, sabia muito. Mas chegou na hora, ele não conseguia nem responder a respeito do básico da pesquisa dele. Era uma coisa que a gente falava literalmente toda semana, né? A gente discutia toda semana, e ele falava toda semana. E chegava no congresso e ele não conseguia. Então, o que você falou, eu acho que também é extremamente valioso. Saber se comunicar faz você, vou colocar entre aspas, parecer mais inteligente. Não porque você seja de fato mais inteligente, mas porque você articula melhor aquilo que você já sabe. E isso faz você parecer uma pessoa mais approachable também. Então, essa mensagem sua, eu acho que é espetacular. E eu também sou muito fã de pessoas que vão atrás de aprender a linguagem mesmo melhor. A parte do inglês médico é uma coisa que me interessa muito, e isso é uma coisa que a gente podia até falar num outro vídeo, mas não é a intenção agora, né? A intenção é mais saber a sua experiência. Eu queria te perguntar também, falando bem rapidinho, Bruno, é o seguinte, você acha que você sofreu algum tipo de preconceito lá? Você acabou de falar que você falava bem inglês, imagino que isso quebre muitos preconceitos, mas pelo fato de você ser imigrante, você sentiu isso ou não? Você sentiu muito bem acolhido lá? Tá. Eu só queria comentar um pouquinho do inglês rapidinho, já volto para isso, tá? Se eu puder dar uma dica, gente, durante a minha formação, o que eu fiz, tá? Todos os livros, inglês. Uhum. Já peguei tudo em inglês. Assistia vídeos no YouTube, tinha dúvida, não tinha muito tempo de ler livro didático, via vídeos em inglês. A quantidade de informação que você tem em inglês é muito, muito superior à quantidade que a gente tem em português. Então, durante toda a faculdade, durante toda a formação, estudar em inglês. Então, se você fizer isso sempre, vai chegar na hora, você já vai estar mais acomodado, tá? Mais acostumado. Bom, preconceito. Não, eu particularmente não tive. Eu também, assim, eu não fico me vitimizando, achando que eu sou menos, ou alguma coisa assim. Claro, no começo eu fiquei muito intimidado e eu me achava que era menos. Eu falei assim, poxa, gente, né? O chefe fez Mayo Clinic. O chefe do serviço de neurologia, ele era fruto de Harvard. Quem me dava aula lá, ele tinha descoberto, Dr. Greenlee, um anticorpo tumoral que ataca o sistema nervoso. Então, o cara que descobriu. Eu tava com esses caras. Sim. Então, assim, é intimidante. Mas são pessoas normais, são pessoas comuns, são pessoas que têm medos, que têm angústias, que choram, que riem. Então, eu me coloquei na posição de, poxa, gente, eu sou como todo mundo, né? Ninguém nasce sabendo, tá todo mundo aqui para aprender. Então, assim, eu não percebi que eu tive preconceito, não. Não percebi. Que bom. E eu acho também que grande parte disso se deu por eu saber me comunicar, né, minimamente. Eu tenho sotaque, né? Tenho sotaque, mas eu consigo passar uma mensagem de forma clara. Então, só para citar aí uma frase que foi atribuída ao Albert Einstein, né? If you can't explain it simply, because you didn't understand well enough. Então, assim, de um cara que sabe física quântica, e isso eu acho para mim é muito difícil. Se o cara consegue explicar um negócio desse, de forma simples, né? De forma que você faça sentido, é porque você realmente domina o assunto. Então, assim, saber se comunicar, eu acho crucial. Invistam no inglês. Se você quer morar nos Estados Unidos, se isso quer ser a parte, ou no Canadá, se isso quer ser parte da sua vida, viva isso. Não, isso aí é espetacular. Eu acho que, de novo, como eu falei antes, falar sobre inglês, o quanto que você consegue aprender
Existem vantagens, né, em saber inglês que são tangíveis, como, por exemplo, ler um paper direto da fonte, sem precisar traduzir, e tem as intangíveis, né, que você nunca sabe quando que você vai poder, quando você vai precisar, né, dessa habilidade, você nunca sabe. Eu imagino que sejam incontáveis os médicos brasileiros que perderam oportunidades de ir para o exterior ou ter uma formação melhor ou diferente, né, mais abrangente porque não sabe inglês. Isso aí nem tem como mensurar, né? Rapaz, na gerontologia, o meu trabalho de conclusão de curso que eu fiz foi assim, foi estudar idosos que falavam uma única língua, eu uma comunidade judaica que falava uma única língua, e pessoas que falavam mais de 2 línguas. E o que a gente viu? A gente aplicou o Mini-Mentor nessa população, tá? Teste cognitivo aí, e a gente viu que as pessoas que falavam mais de um idioma, elas tinham uma pontuação entre 5 e 6 pontos superior a quem falava apenas um idioma. Uau. E aí, assim, a gente não teve como demonstrar causalidade, né? Sim. Mas, assim, o que a gente conseguiu inferir? Um idioma, não só pelo fato de você saber um idioma. Quando você sabe um idioma, você tem acesso a muito mais conteúdo. Sim, você mencionou os papers. A quantidade de paper que a gente tem em inglês é infinitamente maior a quantidade de paper que a gente tem em português. Até porque aqui no Brasil se publica em inglês. E legal. Eu queria, na verdade, saber agora, até para ir mais para o final, como que está sendo sua vida atualmente, porque você está falando do Brasil, né? Então você voltou para o Brasil e como que você está agora pensando, não precisa falar tantos detalhes, mas o que você tem pensado agora e principalmente se você acha que valeu a pena esse tempo que você teve fora, pensando naquilo que você está fazendo agora no Brasil. Você acha que você conseguiu usar algum aprendizado, ou mais do que um, do que você teve lá fora com a sua atuação recente no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente quanto à forma de atendimento. Tá? Sim. A atenção que se dá... Aqui eu tive a formação no SUS, né? Sim. Eu vou defender o SUS, tá? Eu vou defender o SUS, eu acho um sistema que tem muito que melhorar, mas eu acho um sistema excepcional, ainda mais comparado com os Estados Unidos, que carecem muito de um serviço público. Tá? Mas, assim, a qualidade de atendimento e a atenção que eu vi nos Estados Unidos me deixou melhor como profissional. O jeito de eu acolher os pacientes, a forma de eu abordar os pacientes, isso é um diferencial que eu tenho. Falo assim, mas poxa, aqui no Brasil eu não trabalho com neurologia, né? Eu trabalho com a clínica geral, eu faço saúde ocupacional, eu atendo pronto-socorro. Mas a qualidade no atendimento, e é isso que eu busco, Marcos, não é ganhar dinheiro, não é poder fazer uma medicina de qualidade, né? Poder fazer uma medicina decente. Mais humana, né? Não enganar ninguém. Exato. Pô, isso eu acho que é priceless, né? Isso não é impagável. Não é fazer por amor, é fazer com amor. Sim. Né? Tem muita gente que acha que a medicina, especialmente nos Estados Unidos, ela acabou virando muito burocratizada e muito baseada na parte da liability, né? Na parte dos processos e tal. E isso eu ouço, inclusive, pessoas que estão agora no Canadá e que tiveram formação nos Estados Unidos, eles falam isso. E o que você acabou de falar, para mim, é um contraponto muito interessante, porque você ressaltou a questão humana, né, do atendimento lá, né, nos Estados Unidos. Então, isso realmente acabou sendo até uma certa surpresa para mim, muito legal. A gente é treinado para curar. Tem que resolver o problema, tem que curar o problema. Mas muitas vezes aquela pessoa, ela não quer curar aquele problema, né? Então, assim, o que significa a palavra consulta? É você saber a opinião de um profissional. Sim. Então, na consulta nos Estados Unidos, era exatamente isso que a gente fornecia, né? A decisão cabe ao paciente. Aqui no Brasil, eu acho que é muito paternalista. Muitas vezes, o paciente não sabe a condição que ele tem. Ele dá tudo para o médico, e o médico dá uma receita, dá um tratamento, o paciente nem sabe o que ele está tomando, nem sabe por que ele está tomando. Sim. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum falar assim, não, para de fumar faz mal. Nos Estados Unidos, jamais a gente vai falar, para de fumar, né?
a gente estende a mão, se a pessoa quer parar de fumar ou não, e a gente explica os riscos. Fala assim, olha, né, se o senhor fumar, você tem esses riscos, né? Se você deixar de fumar, talvez você tenha esses benefícios, qualidade de vida, tempo de vida, capacidade cognitiva, capacidade aeróbica de funcionamento, sono, e a gente explica, tá? E a decisão é sua, né? Quem sou eu para falar o que o senhor tem que fazer? Eu sou um profissional técnico que eu posso te dar os dois lados. E a partir do conhecimento que você tem, fazendo os riscos e benefícios, você pode tomar a melhor decisão. Então, assim, isso é uma outra coisa que me ajudou também como profissional aqui no Brasil. Isso eu trouxe para a minha prática clínica. Mas eu também sinto isso, eu até já comentei sobre isso num outro vídeo, um outro colega também falou algo bem semelhante a você, e aqui em Toronto também vejo muito semelhante. O esquema com o paciente aqui é muito mais teamwork, então você é um player dentro do processo de tratamento do paciente, você é o cara técnico, você é o cara que tem a informação técnica, mas a decisão ela é conjunta. Mas eu acho também, por outro lado, que a minha formação também foi no SUS, né, toda ela, tanto na faculdade quanto nas duas residências que eu fiz no Brasil. Infelizmente, a gente tem contato com pessoas que vieram de estratos sociais, educacionais bem baixos. Então, infelizmente, as pessoas não têm tantas ferramentas para discutir com você de igual para igual, o que não é bom, o que é ruim. Isso é um problema do nosso país, um nível educacional muito baixo, e aí acaba acontecendo aquelas situações em que o paciente às vezes fala, vou dar só uma ilustração, né, que o paciente fala, é Deus no céu, doutor na terra. Não é isso. Realmente, eu estudei, eu sei a parte técnica da coisa, mas o processo de decisão, na minha opinião, deveria ser conjunto. E isso eu vejo todos os dias aqui. E isso foi, de certa forma, um certo choque cultural para minha formação profissional. Eu falava, caramba, aqui o paciente sabe tudo. E não é doutor Google, não é doutor Google. Ele sabe o paper, ele sabe qual o clinical trial que está acontecendo no hospital. E ele fala assim, mas por que o senhor não está me oferecendo o clinical trial que está na fase 3 aqui do hospital? Ele sabe. Cara, arrepia, cara, porque é isso mesmo. Porque a doença é dele, é dele. Ele vem consultar um expert. Não, acho que essa conversa teve inúmeras mensagens de muito valor. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai gostar, vai ter muita gente que vai aprender, e com certeza muita gente vai se inspirar, porque as pessoas, como eu te falei antes, elas me mandam mensagem perguntando, né, por que eu estou fazendo isso e principalmente como eu consegui fazer aquilo que eu tenho feito, né, quebrado muitas barreiras. E eu acho que o seu exemplo que você tem ensinado nessa conversa é algo de muito, muito valor. E dito isso, eu agradeço mais uma vez muito o seu tempo, ter se disponibilizado a falar sobre a sua vida. Tem muita gente que não gosta, né, de se expor, mas eu acho que quando você tem o objetivo de ajudar outra pessoa, especialmente nesse caso, né, desse canal, dessa série, ajudar outros profissionais que tenham interesses semelhantes, que tenham essa visão semelhante à nossa, eu acho que vale muito a pena. E para terminar, eu queria só que você mandasse uma mensagem para quem está assistindo e que tem esse sonho, né? Eu queria saber de você, o que você recomendaria, o que você falaria para essa pessoa que pode estar agora na faculdade de medicina ou pode estar na residência médica assistindo, e qual seria a sua mensagem para essa pessoa? Legal. Gente, se você quer fazer alguma coisa, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, a diferença entre o vencedor e o perdedor é que o vencedor falhou e ele quis tentar mais uma vez. Então, todo mundo erra, é difícil para todo mundo, mas não é longe de ser alguma coisa impossível. Eu tenho medos, eu tenho angústias, eu tenho dúvidas. A diferença é que se a gente quer, a gente acaba passando por cima disso. Vamos lá, vamos começar do começo. Inglês, tá? Estudem inglês, vivam inglês, leiam inglês, escutem música em inglês, escutem podcasts em inglês. Tem o Neurology, para quem se interessa por neurologia. Neurology. Vocês vão ouvir lá minha mentora. Ela é editora do podcast Neurology.
Se quiser ficar a dica aí, não, façam os steps. Eu estou na minha preparação para os steps agora. Pesquisem. Pesquisa é importante? Não é essencial, tá? Não é fundamental. Mas é muito importante você ter algum diferencial. Então, saiba qual que é o seu diferencial. Use o seu diferencial ao seu favor. Não tenho medo de tempo. Eu comecei medicina tarde. Eu comecei medicina com 28 anos. Tá? Comecei com 28 anos. Eu decidi nesse ponto, eu falei assim, gente, é o que eu quero e é o que eu vou fazer. Então, se você quer, aproveite, estude. Não tenho dúvida que você vai conseguir. Não tenho dúvida que você vai conseguir. Porque a maior parte, a grande maioria das pessoas, elas têm um QI médio. Não é acima da média. É um QI médio. São pessoas normais. Eu, você. Não sei se eu posso te incluir, Marcos. Não sei. Com certeza. Abaixo da média. Tá. Espero poder encontrar alguns de vocês aí nos Estados Unidos ou no Canadá. Muito legal mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Desejo toda a sorte do mundo para você, né, nos steps que você acabou de falar que está prestando. Se realmente for aquilo que você quer, desejo muita sorte na sua reentrada nos Estados Unidos após os steps, no melhor lugar possível, e mais uma vez agradecer pelo seu tempo, tá bom? Marcos, grande abraço, honrado aí pelo convite. Sempre que precisar ajudar um colega aí, é aquele negócio de pay it forward, sabe? Vamos ajudar. Eu fui ajudado, se eu puder ajudar. Então tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.